Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos, estudantes e futuros profissionais de psicopedagogia e neuropsicopedagogia, a esta nossa aula introdutória. Hoje a gente vai pegar aqueles conceitos clínicos que parecem super complexos e transformar tudo isso em ferramentas práticas, sabe? Tanto para a sala de aula quanto para o consultório. Vamos construir juntos uma compreensão real e profunda sobre a deficiência intelectual. E não só como um diagnóstico num pedaço de papel, mas com um olhar clínico e educacional super moderno. É literalmente uma jornada que sai lá da teoria neurobiológica e vai direto para a ponta, para as estratégias de intervenção. Então, bora mergulhar nisso? O nosso roteiro de hoje está dividido em 5 passos bem diretos. Primeiro, o que é a deficiência intelectual. 2, os aspectos cognitivos e neurológicos. 3, os níveis de suporte focando no DSM-5-TR. 4, os impactos na escola e na vida social. E, para fechar, o diagnóstico diferencial na prática. Vamos lá! Começando com a nossa seção 1, o que é deficiência intelectual? Fundamentos diagnósticos. Porque, afinal de contas, toda prática clínica sólida precisa começar com as definições muito bem alinhadas, né? Na sua essência, a deficiência intelectual é classificada como um transtorno do neurodesenvolvimento. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que é uma condição de início precoce. Ela dá as caras lá no período do desenvolvimento, seja na infância ou na adolescência. Não é algo que simplesmente aparece do nada na vida adulta. E o mais importante de guardar aqui, ela é marcada por limitações globais, ou seja, ela afeta a vida do indivíduo como um todo, de um jeito bem abrangente e contínuo. E como é que a gente faz esse diagnóstico? Para identificar a deficiência intelectual, a clínica precisa observar 3 critérios fundamentais funcionando juntos. O primeiro é o déficit no funcionamento intelectual, tipo o raciocínio lógico, a resolução de problemas e a própria aprendizagem acadêmica. Mas olha só, isso sozinho não basta. O segundo critério exige déficits no comportamento adaptativo. Isso significa olhar para o mundo real, como é que está a comunicação, a socialização e a autonomia dessa pessoa no dia a dia. E o terceiro, como a gente acabou de falar, é que tudo isso tem que começar lá na fase de desenvolvimento. Um olhar neuropsicopedagógico que realmente funciona sempre junta a vida acadêmica com a vida lá fora, no cotidiano. E aqui está a grande virada de chave. A deficiência intelectual não é, de jeito nenhum, só um baixo QI. Por muitas décadas, a área clínica teve uma verdadeira obsessão por números, resumindo toda a capacidade humana a um simples teste de quociente de inteligência. A gente precisa deixar essa visão arcaica para trás. Hoje, o diagnóstico moderno exige olhar para a funcionalidade integral da pessoa. Aquele número isolado não define quem o indivíduo é, nem o que ele consegue alcançar quando tem o suporte certinho. Avançando para a nossa seção 2, aspectos cognitivos e neurológicos. A mecânica da aprendizagem. Agora que a gente já estabeleceu o transtorno, vamos entrar um pouquinho no cérebro para entender a verdadeira mecânica de como a aprendizagem acontece. Como é que tudo isso se constrói na cabeça do aprendiz, né? A cognição é tipo uma grande engrenagem, onde cada pecinha depende da que veio antes. Na deficiência intelectual, a gente vê que esse funcionamento está impactado de forma global. Primeiro, a gente tem o filtro de tudo, que são as dificuldades na atenção e no controle executivo. Depois vem a memória de trabalho, que é como se fosse aquela lousa mental onde a gente manipula as ideias, só que ela tem um espaço mais reduzido. E isso, claro, acaba afetando a linguagem e deixando a velocidade de processamento das informações bem mais lenta. E aí chega o grande desafio final, que é a generalização da aprendizagem. Sabe o que é isso? É a capacidade de pegar aquela regrinha de matemática que aprendeu na sala de aula e conseguir usar ela lá no supermercado para calcular o truco. A gente precisa dar um destaque absoluto aqui para as funções executivas. Elas são, literalmente, os maestros do cérebro. Então pensem comigo. Quando um estudante com deficiência intelectual não consegue terminar uma tarefa, gente, não é porque ele não quer ou porque está com preguiça, nada disso. Ele está travando uma batalha real contra o comprometimento de funções que são fundamentais para organizar o comportamento, planejar as etapas e atingir um objetivo. Quando a gente entende isso, a nossa empatia clínica e educacional muda na hora. Vamos para a seção 3, níveis de suporte, segundo o DSM-5-TR. O foco na funcionalidade. Com essa mecânica cognitiva em mente, a gente chega no coração da classificação moderna. O manual diagnóstico mudou completamente o jogo ao colocar o foco total na funcionalidade. E essa tabela ilustra de um jeito brilhante essa mudança de paradigma. O DSM-5-TR não classifica mais a deficiência intelectual como leve, moderada, grave ou profunda com base só no QI.
A régua agora é estritamente o nível de suporte que essa pessoa precisa no dia a dia. Funciona assim. No nível leve, a pessoa tem uma autonomia bem maior, com algumas dificuldades acadêmicas específicas, precisando de adaptações pontuais. No nível moderado, já é necessário um apoio frequente para tarefas mais complexas. O nível grave exige um apoio extensivo em quase todas as áreas da vida. E o profundo indica uma dependência bem intensa. Para quem está no chão da escola, isso aqui é um mapa direto para construir o PI, o Plano de Ensino Individualizado. Isso nos leva à seção 4, Impactos Escolares e Sociais. A realidade na sala de aula. Porque agora a gente precisa tirar essa teoria dos níveis de suporte do papel e ver como ela aparece no ambiente de convivência, lá na escola e na sociedade. Então, como é que esses prejuízos se manifestam de verdade entre as carteiras escolares? A gente nota principalmente uma dificuldade enorme em aprender conteúdos novos e uma lentidão na hora de processar informações. A aprendizagem humana depende de pegar um dado novo e conectar naquilo que a gente já sabe. Só que, por causa daquelas limitações da memória de trabalho que a gente comentou agora há pouco, esse processo exige muito mais tempo e esforço. E aí, mais uma vez, a gente esbarra na dificuldade de transferir o que foi aprendido num ambiente super seguro para uma situação social nova do dia a dia. Diante disso, a nossa resposta clínica e psicopedagógica não pode ser passiva, de jeito nenhum. A gente precisa de estratégias ativas. O ensino tem que ser altamente explícito, direto e bastante visual. E olha, a repetição sistemática aqui não é só um reforço, ela é uma necessidade estrutural para o cérebro conseguir fixar o aprendizado. Além disso, as adaptações curriculares têm que ser feitas sob medida, respeitando cirurgicamente aquele nível de suporte funcional que o DSM-5-TR ensinou a gente identificar. Chegando na nossa reta final, seção 5, Diagnóstico Diferencial na Prática. Global versus específico. Essa é a habilidade que separa o profissional excelente daquele profissional mediano, a capacidade de distinguir as barreiras de aprendizagem. Esse é o nosso grande divisor de águas. Como é que a gente diferencia a deficiência intelectual de um transtorno específico de aprendizagem, tipo uma dislexia, ou de um TDAH? A analogia da rede elétrica é perfeita para entender isso. A deficiência intelectual é um comprometimento global. Imagina que teve uma queda geral na voltagem da casa inteira. Todas as luzes ficam mais fracas. Isso impacta o raciocínio, a socialização e a adaptação de um jeito totalmente uniforme. Por outro lado, um transtorno específico, ou o TDAH, é um comprometimento localizado. A casa está com energia total, mas deu um curto-circuito em um cômodo só, afetando apenas a leitura ou apenas o foco atencional, enquanto o raciocínio global e a compreensão de mundo estão ali intactos. Para dar um exemplo bem prático, uma criança com TDAH pode super se distrair durante um jogo complexo, mas ela entende a lógica e a estratégia dele perfeitamente. Já a criança com deficiência intelectual vai apresentar desafios globais para compreender as próprias regras e a dinâmica social ali daquele jogo. O que nos traz para nossa reflexão de encerramento? Entender a diferença entre uma queda de voltagem geral e um curto-circuito localizado muda completamente o jogo, não é mesmo? Deixar de focar no déficit e passar a focar na funcionalidade é a essência de vocês como profissionais modernos. Então, depois de tudo que a gente construiu aqui hoje, como é que a aplicação desse olhar neuropsicopedagógico pode ir muito além de só diagnosticar essas barreiras globais e passar a criar na prática uma rede de suporte que seja verdadeiramente inclusiva e libertadora, tanto nas escolas quanto na sociedade? Fica aqui esse convite para vocês levarem essa provocação para a prática clínica de cada um. Muito obrigado por acompanharem essa explicação com a gente.